Muito bem, galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de português preparatório específica e exclusivamente para o concurso do INSS. Nós sabemos que esse concurso aí está em vias de ter o seu edital publicado, é o que todos nós esperamos, não é verdade? E pelo que tudo indica, quem vai fazer essa prova vai ser a Fundação Carlos Chagas. Então, se você está adquirindo esse curso, eu tenho algumas considerações iniciais a fazer. Primeiro, galera, como é que eu montei este curso, né? Eu montei este curso tendo como referência o último edital da prova do INSS. Então, os itens do edital eram exatamente estes aqui, olha só. Do 1 ao 12, tá aí. O nosso curso foi montado, então, tendo como referência este edital do último concurso do INSS. Então, nós vamos trabalhar sempre assim em relação a estes temas. Estamos começando o curso hoje, então vai lá. Vamos trabalhar esse tema da compreensão e interpretação de textos, teoria e prática. Depois a gente vai seguindo tipologia, ortografia, acentuação e assim sucessivamente, ok? Outra informação importante, esse curso ele não está sendo gravado em sequência. Então, de repente, se você já adquiriu o curso, de repente você já assistiu lá a lição número 4, acentuações, e fala, professora, cadê a lição número 1? Não, a lição número 1 tô gravando hoje, então, sendo que eu já gravei algumas outras. Então, é só para você ficar tranquilo, tá? Eu costumo gravar efetivamente pelo assunto, para você já ficar com a matéria toda daquele assunto fechadinha ali, tudo bem? Mas é só para você não estranhar, isso é uma didática minha, não tem nada a ver com o tempo de concurso, é uma opção minha que eles aceitaram, então caso você compre o curso, professora, tá faltando o tópico 10, já assistiu 9, pode passar pro 11, porque eu tento fazer as coisas de modo a não deixar você dependente nesse sentido. Então fiquem tranquilos, mas muita coisa já foi gravada, a gente já tá quase finalizando essas gravações, mas fiquem tranquilos, só para te dar esse posicionamento. Tudo bem, galera? Então é assim que vai funcionar. Você tem aí o meu Facebook, qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode entrar em contato comigo. O meu Facebook é um Facebook que não tem um estagiário respondendo, então quando eu respondo, sou eu mesma quem responde, tudo bem, galera? Eu sei que eu não respondo muito na hora, porque a vida é muito corrida, não dá tempo, mas pode ter certeza, se você receber uma resposta oriunda do meu Facebook, fui eu que fui lá e escrevi pra você. Bacana? O nosso melhor contato é de fato Facebook, e-mail, essas coisas não funcionam muito bem. Prefiro o Face, que é um canal destinado exclusivamente para os alunos. É a nossa fanpage, beleza? Então vamos lá, queridos. O nosso primeiro tópico a ser trabalhado é esse aqui, compreensão e interpretação de textos. Eu já costumo dizer que esse aqui, para muitos alunos, é um abacaxi, né? Quando a gente fala de compreensão e de análise sintática, isso aí é o abacaxi dos alunos, né? E aí, a gente já começa com um tópico assim, você já vai começar dando um pulo do gato na sua vida estudantil. A primeira coisa que você tem que saber em relação a esse assunto é que se no seu edital vem escrito assim, e eu tirei isso exatamente de um edital, se no seu edital vem escrito compreensão e interpretação de textos, eu te faço uma pergunta. Você acha que essas duas palavras são sinônimas? Galera, é claro que não. Se elas fossem sinônimas, elas não teriam esse sentido, elas não estariam ligadas por essa conjunção aditiva. Então, a primeira coisa que você, enquanto aluno, tem que compreender é isso aqui, ó. Compreensão é diferente de interpretação de textos. Quando você começa a entender isso, você já começa a dar o chamado pulo do gato. E aí, porque o aluno acha que compreensão é a mesma coisa, né? E aí eu tenho certeza que você, muitas vezes na sua vida, já ficou em dúvida entre duas questões. Eu tenho certeza. O aluno fala assim pra mim, não, eu sou bom em português, eu só não sou bom na parte de gramática, mas na parte de interpretação de texto eu sou muito bom. Aí eu pergunto, e na parte de compreensão? Aí o aluno fala, não, na parte de compreensão eu sou bom, então, interpretação. Eu, não, você me disse que é bom em interpretação, e na parte de compreensão? Não, professor, eu sou bom, tô falando, eu sou bom em interpretação de texto. Ou seja, a maioria dos alunos efetivamente acha que compreensão e interpretação de texto significam a mesma coisa, quando na verdade não significam. Basicamente, a teoria do nosso assunto, ela se resume neste slide, galera. Olha só o que tem nesse slide, galera. Compreensão tá aqui na parte de cima, interpretação na parte de baixo. Então, vamos completar isso aqui que você vai entender. Quando a gente fala em compreensão de texto, você vai entender que qualquer informação obrigatoriamente estará, olha o que você vai colocar agora aí no teu material. Quando eu falo em compreensão de texto, aquela informação está no texto.
Olha só, meu aluno, quando eu falo está no texto, é está no texto. Tem que estar ali, meu filho, tem que estar escrito ali. Claro, o que o aluno não pode fazer, sair por aí viajando, quando eu falo que está no texto, você tem que, aquelas informações, elas têm que ser identificadas por meio de palavras que estão no texto. É claro que se porventura, no meio da questão, o examinador utilizar-se de um sinônimo de uma palavra que está no texto, claro que isso vai ser compreensão. Entenda isso. Mas o fato é, a informação, ela está ali e ela está adstrita ao texto. Porque muitas vezes o autor, ele me dá uma informação, só que a partir daquela informação eu posso o quê? Eu posso ir além do texto, eu posso concluir, eu posso inferir, eu posso deduzir. Tá reconhecendo essas palavras? Estas palavras, quando aparecerem no enunciado, deduz-se do texto, conclui-se, infere-se. Se for CESP, o CESP adora essa palavra infere-se, tá? Estas palavras, elas indicam que a informação, ela começa no texto, mas ela vai além do texto. Vamos preencher isso, então. Então, aqui a gente vai escrever assim, ó, interpretação está além do texto. Doutores, este é o nosso pulo do gato. Vocês não têm noção, ó. Esse no e este além aqui, ó, é que fazem toda a diferença. Então, meus queridos, vejam lá. Já entendemos que compreensão é diferente de interpretação. Talvez agora você entenda por que nessa sua existência você tá lá fazendo a questão, você lê o texto, aí você fala, não, eu sou muito bom em interpretação de texto. Aí você vai, alternativa A, essa não. Alternativa B, essa sim. Alternativa C, ué, essa também. Alternativa D, nem pensar. Alternativa E, em hipótese alguma, em lugar algum do cosmos. Aí você fala, putz, grila, B ou C? Aí você lê a B e fala, cara, tá beleza, tá correto isso aqui. Aí você lê a C e fala, gente, também tá correto. Aí o que você faz? Essa banca é um absurdo. Não, porque eu odeio FCC, eu odeio SES, não dou conta, né? O aluno que vai mal no SES, não, só sei fazer prova da FCC. O aluno que vai mal no FCC, eu sei fazer prova do SES. E aí fica essa bagunça. Aí você fica com raiva da prova. Aí você me manda e-mail, professora, cabe recurso, não cabe, não posso te ajudar. Mas enfim, eu tenho certeza, todos vocês aí já efetivamente ficaram em dúvida entre duas questões. Você tá entendendo por que você ficava em dúvida entre duas questões? Eu disse ficava porque isso agora é coisa do passado. Por que você ficava em dúvida entre duas alternativas? Exatamente por isso, querido, porque uma das alternativas dizia respeito à compreensão e a outra dizia respeito à interpretação. Professora, isso tá um pouco confuso para mim. Então vamos lá. Dá uma olhada nesse exemplo aqui que eu trouxe pra gente. Juliana andava cabisbaixa. Olha só. Essa é a frase que eu tenho pra você, tá bom? Esse aqui é o nosso texto. Juliana andava cabisbaixa. Jóia. Aí eu pergunto assim pra você, meu aluno, a Juliana andava com a cabeça baixa? O que você vai dizer? Sim. Aí eu digo, meu aluno, a Juliana andava triste? Aí você vai dizer, sim. Só que, o que eu quero que você entenda, que você me disse duas coisas que não são absurdas, são duas coisas coerentes. Não é verdade? Olha, a Juliana andava com a cabeça para baixo. Juliana andava olhando para o chão. Posso dizer isso para você? Juliana andava olhando para o chão. Correto. Juliana andava tristonha. Correto também. E aí, então, por que você fica em dúvida? As duas estão corretas? Sim, as duas frases que eu falei a respeito deste texto estão corretas. A questão é, para você marcar a alternativa e tirar aquela dúvida entre aquelas benditas, né, duas alternativas que te deixavam, né, coçando a cabeça, aí acabava, o que acontecia? Ia no chute, e aí você tinha 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Estas duas informações que eu passei para vocês, quais sejam, Juliana andava olhando para o chão e Juliana estava triste, são informações super coerentes com este nosso texto. A diferença é, uma destas informações está no texto e a outra informação não está no texto, mas é uma informação que eu posso depreender do texto. Eu posso, então, indo além do texto, entender isto como algo coerente, como algo que é uma continuação do texto. Esta é a diferença. Se no enunciado o cara pedir um comando de compreensão,
Dentre essas duas respostas, Juliana andava de cabeça, Juliana andava olhando para o chão e Juliana andava triste. Se o enunciado perguntar algo que está no texto, Juliana andava de cabeça olhando para o chão. Se o enunciado perguntar algo que está além do texto, aí a Juliana estava triste. Então, entendam, as duas informações estão corretas. Essa informação é procedente, Juliana andava olhando para baixo. E essa informação também é procedente. Juliana andava triste. A diferença é onde encaixar cada uma destas informações. Queridos, é o seguinte, vocês concordam comigo que essa informação, olhando para baixo, é de alguma forma sinônima desta palavra, cabisbaixa? Sim, tem toda a coerência, né? É o que eu falei. A informação, ela está no texto, ela não precisa necessariamente aparecer com a palavra do texto, mas aquela informação ela tem que claramente estar no texto. Claro que o examinador muito provavelmente vai colocar aquilo lá no enunciado de maneira sinonímica, né? Ou seja, ele vai usar de palavras sinônimas para colocar aquela informação que está no texto em uma das alternativas, tá? Então, quando eu digo que está no texto, eu não estou dizendo que eu preciso obrigatoriamente usar a mesma palavra do texto. Muitas vezes isso até acontece. De fato, na alternativa você tem a mesma palavra do texto, mas muitas vezes também não acontece. Então, na verdade, é a informação. Galera, cabisbaixa é sinônimo de olhar andando para baixo. Olha aqui, olha a minha cabeça, cabisbaixa. Para onde que eu tô olhando? Eu estou olhando para baixo. Isso é um fato, né? É uma informação que está no texto. Agora, eu posso dizer, ela olhava andando para baixo, ela olhava cabisbaixo, ela olhava com a sua cabeça inclinada 90 graus em relação ao tronco. São sinônimos, são diversas maneiras de dar a mesma informação. Isso é um fato. Agora, então essa informação está no texto. Galera, se está, olha o teu julgamento, informação, pode ser informação, pode ser opinião, tá, galera? Aqui eu tô colocando informação porque estamos aqui num aspecto mais factual, né? Mas poderia ser uma opinião, nós temos aqui muitos textos que são opinativos, né? E que o autor coloca ali o seu ponto de vista, não tem problema algum. O fato é, se a informação ou se a opinião estiver no texto, então, doutores, o comando é esse aqui. Então, isso é uma questão de compreensão de texto. Agora, Juliana andava triste. Galera, em linhas gerais, em CNTP, né? Assim, pelas condições normais de temperatura e pressão, uma pessoa que acabou de ganhar na Mega Sena, ela não vai andar na rua olhando para baixo. Por mais que ela queira disfarçar de eventuais assaltantes, né? Ela não vai andar olhando para baixo. Ela pode até tentar esconder aquele sorriso, mas, né, no mínimo... pelo contrário, eu acho até que ela vai andar com tronco de aço, tipo super-homem assim, entendeu? Então, assim, em linhas gerais, a gente pode subentender que quem tá andando, né? Quando você vê aí na rua uma pessoa, né? Tá andando cabisbaixo, tá olhando pra baixo, não é mais natural, é o que eu tô falando, em linhas gerais, o natural. O que se espera dessa situação não é que a pessoa esteja triste, preocupada, angustiada, sinônimos, né? Sinônimos que são possíveis que eu entenda a partir da informação que o texto me deu. Então, queridos, compreensão não é a mesma coisa que interpretação. Interpretar um texto é você pegar as informações dele e continuar andando, continuar seguindo aquela linha de pensamento, desde que seja uma linha de pensamento lógica. Você não pode sair por aí viajando na maionese. Então, é o que eu tô falando. Em CNTP, em linhas gerais, uma pessoa que está andando, olhando para baixo, não está no seu melhor dia, concorda comigo? A não ser, aí vem um aluno que se odeia, quer tentar acabar com a minha didática, fala assim, professora, ela poderia estar procurando uma moeda que caiu. Beleza, galera, lógico que poderia. Em um texto, praticamente tudo é possível, mas o texto tem que te dar uma informação a mais. Você concorda comigo? Se você não está naquele seu momento de abraçar árvores, né? Se você não está naquela fase de procurar gnomo nos galhos das árvores, você concorda comigo que, em linhas gerais, CNTP, se a informação é esta, Juliana andava cabisbaixa, você não vai entender que ela estava procurando uma moeda.
O texto não te deu essa informação que pudesse te levar a esse pensamento de maneira natural. E por que eu tô falando isso? Porque um dos maiores erros que o aluno comete no comando de interpretação, porque como o comando de interpretação é uma informação que vai além do texto, aí aquela galera que gosta de abraçar a árvore vai muito além do texto. E é exatamente esse exemplo. A professora, ela estava procurando uma moeda. Peraí, calma, o que você está bebendo nessa água? Em linhas gerais, tá triste, tá preocupada, tá angustiada. Claro, se o texto te dá uma informação a mais, tipo, Juliana foi ao banco trocar o seu cofrinho. Né? No caminho ouviu barulho de metal no chão. E Juliana começou a andar olhando para baixo. Tá vendo como eu mudei completamente o contexto? Porque é isso, galera. Texto é essa tessitura de ideias. Vem do latim mesmo, né? É essa tessitura de ideias, é essa teia de ideias. Claro que eu posso construir, eu posso tecer as ideias da maneira que eu quiser. Eu que sou autora, eu que crio a minha historinha. Tá compreendendo o que eu tô querendo te dizer? Então é o seguinte, compreensão tá lá no texto. Preste atenção aos sinônimos. Interpretação, você vai além do texto, mas sem procurar gnomos nas árvores. Ah, professora, eu vi gnomo. Cuidado, porque aí você vai cometer, sabe qual erro? Se quiser pode anotar. Extrapolação. Que erro é este? É o erro exatamente cometido pelo leitor que pega as informações que estão no texto e que vai muito além do texto. Eu falei que a interpretação te permite ir além do texto, mas com essa linha de raciocínio ligadíssima. Isso aqui tem que estar costurado, tem que estar harmônico. Você não pode ir nem muito além e nem aquém das informações que estão no texto. É na medida. Bacana, galera? Então, olha só, essa informação triste aqui, ela não é sinônimo de cabisbaixa. Em CNTP, esta informação é uma informação que está para além do texto. Ela está triste, preocupada, angustiada. Então, doutores, isto é interpretação de texto. Por isso que você ficava em dúvida entre as alternativas B e C, né? E falava, putz, mas as duas estão corretas. E aí, qual que é o marco, né? Porque no contexto falava mesmo, ela tinha terminado com o namorado, tal, e ela estava triste. Juliana terminou com o namorado, né? Um namorado que ela gostava muito. E aí ela andou cabisbaixo o quarteirão inteiro. Aí pior, aí você fala, putz, querida, mas sim, ela olhou para baixo, ela estava triste, acabou com o namorado que ela amava tanto, tanto, tanto. Putz, qual responder? Vai depender do enunciado. Então agora, meu aluno, você vai tatuar este slide no seu corpício, na sua mente, entendeu? Vai fazer um mapa mental deste slide aqui, porque você vai ser guiado exatamente por estes exemplos. E aí, é aquilo que o pessoal chique lá do direito fala. Aquele negócio de rol, né? Rol taxativo e rol enumerativo. Pois é, este é um rol exemplificativo, ou seja, as hipóteses não se esgotam nestas criações minhas aqui desse slide. São meros exemplos. Você pode encontrar estes exemplos, só que de outras maneiras, de outras formas nas suas provas. Mas isso aqui já é uma linha de raciocínio para você seguir. Questões de compreensão, meus queridos, elas vão, no seu enunciado, trazer palavras do tipo segundo o texto, no texto, isso aqui é muito comum, no texto, aí vem lá, A, B, C, D. Olha aqui, ó, o texto informa que, o autor ou o narrador do texto diz que, o autor afirma que, olha aqui, o autor defende a ideia de ou que, tá? Segundo o texto ou segundo o autor, né? Tá aqui no próprio texto, o texto informa, o texto afirma, ok? Olha só as palavras. Agora vamos olhar aqui para baixo. Olha os termos que são mais comuns, as questões de interpretação, as questões de inferência, aquelas questões que vão além do texto. Olha aqui. Depreende-se do texto que, infere-se do texto, conclui-se do texto que.
Olha essa aqui, galera. O texto permite deduzir que é possível subentender-se, grava isso aqui, a partir do texto. Galera, se é a partir do texto, é exatamente esse raio-x da interpretação. A partir do texto o texto é o seu ponto de partida e você pode perfeitamente ir além deste texto. Qual é a intenção do autor quando afirma? Olha a diferença, galera. Intenção do autor é diferente de o autor diz que. E aí você que é da cruzinha, né? Porque tem as da cruzinha, nós, mais evoluídos, e tem os da setinha. Se você é da cruzinha, você entende que dizer uma coisa é bem diferente, muitas vezes, de ter a intenção. Às vezes, o seu namorado pergunta, está tudo bem? O que é que você diz? Sim, está. E qual é a sua intenção? Completamente diferente. Então, olha a diferença. O que você afirmou? Está tudo bem. Agora, qual é a sua intenção? A depender desse tom do sim aí, ele já sabia, caramba, fiz meleca, né? Esse sim aí dela. Porque... E é tão engraçado quando eles perguntam pra gente, tá tudo bem, amor? É porque não tá? E eles sabem que não está tudo bem. Parece que é pra implicar, mas é essa a ideia mesmo, né? Aconteceu alguma coisa? Você fala não. Ah, tá. Mas ele sabe que aconteceu. Então, dizer uma coisa é passar aquela informação. Agora, e a intenção? Aí depende do quê? Do quê? Do quê? Palavra mágica. Contexto. Quanto mais você, meu aluno, for capaz de contextualizar, de criar aquela historinha, de entender aquilo, de fazer um filmezinho na sua cabeça, um videozinho de quem são aqueles personagens, como é que aquilo acontece, melhor você vai conseguir visualizar esse contexto. E ao visualizar o contexto, você vai conseguir, opa, a cena é esta. O que está na cena é compreensão. Segundo o texto, o autor diz que, o autor afirma que, o autor defende a ideia que, beleza. Além deste contexto, pô, mas peraí, olha só, antes ela estava meio triste por isso, por isso, por isso. Então, pra gente fechar, se a gente visualiza aquele nosso exemplo, Juliana andava cabisbaixa, estas duas podem ser respostas. Depende do que, Rafaela? Depende do comando, meu querido. Vamos imaginar, então, que o comando do texto fosse assim, ó. No texto. Qual seria a resposta? No texto, ó o comando, no texto está, a informação está lá, é compreensão. No texto, Juliana andava olhando para baixo, Juliana andava triste. No texto, resposta B de bola. Agora, se fosse o nosso comando, conclui-se do texto. Olha qual seria a resposta, queridos. Letra C de homens. Conclui-se do texto que a Juliana estava triste, preocupada, angustiada. Portanto, acredito que a partir de agora, aquele nosso terror inicial, putz, eu fico sempre entre duas alternativas, Rafaela. E aí eu acabo marcando ao acaso. Você conseguiu compreender? Este é o pulo do gato. O seu dever de casa é olhar para o verbo, para o comando daquela questão e pensar, peraí, isso aqui está querendo me dizer o quê? Essa palavra. E aí gravem alguns destes exemplos. Conclui, se depreende, se infere, se é possível a partir do texto, né? E isso tudo é interpretação, é além do texto. No nosso caso, a nossa resposta vai ser que a Juliana estava triste. Agora, o autor afirma que, o autor mostra que, ó, o texto mostra que. Tudo isso é questão de compreensão, está no texto. Esta é a teoria que eu tenho para falar para vocês sobre compreensão e interpretação de texto. E para a gente começar bem a mergulhar nesse tema, a gente tem que aprender a ler um texto. Porque ler um texto, meu filho, você tem que fazer com técnica de leitura. Então, no nosso próximo vídeo, a gente começa daqui. Como é, Rafaela, que eu vou ler um texto? Eu garanto pra você que você tinha aprendido a ler as coisas de uma certa forma com a tia Maricléia, mas a gente vai mudar isso. Então, nossa primeira parte é essa, entender que compreensão é diferente de interpretação. A partir do próximo vídeo, como ler um texto, e aí a gente vai aplicar isso já nos exercícios. Este tópico do edital é um dos mais importantes. É um dos mais importantes.
Tenha atenção, vamos praticar bastante, ok? Memorize estes comandos, não saia daí. Muito obrigada pela sua atenção. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso do INSS. Acredite, você é capaz, eu estou esperando você. No próximo vídeo a gente continua com a sua preparação. Tchau, tchau, galera!